Assim estaria Ayrton Senna hoje em dia, segundo a inteligência artificial, se ele tivesse vivo. Hoje falaremos sobre a série Senna, que foi lançada aí pela Netflix, e já vou dizendo para vocês que eu gostei muito, mas tem ressalvas. É uma baita série, né? Muito boa, vale cada minuto se você curte corrida de Fórmula 1 ou corrida de qualquer gênero, mas sobretudo a da Fórmula 1. Foi muito bem feita a série, trazendo de volta aqueles carros icônicos, uma baita qualidade visual impecável. Infelizmente, ofuscada aí pela polêmica pífia do tempo de tela da Galisteu em relação à Xuxa. Falarei sobre isso mais pra frente. Mas, e se eu te disser que esse é o menor dos problemas dessa série? O quê? Pois é, nesse vídeo mostrarei todos os detalhes que ficaram de fora, sem querer, dessa obra muito bem produzida, porém com falhas gravíssimas, que para quem não é fã ou nem conhece o Senna, nem vai perceber e vai se debulhar em lágrimas ou não, né? Mas, para quem é fã do piloto como eu, cada vez que ignoravam ou deturpavam alguma coisa, me doía nos olhos. Não, ele tem toda a razão. Isso e muito mais eu vou estar aí trocando uma ideia com vocês nesse dossiê completo sobre o Senna, em mais um Mentiram Pra Vocês séries. Antes de começar, antes de mexer no vespeiro, eu quero deixar claro que o intuito desse vídeo não é denegrir a imagem do Senna de forma alguma, e sim colocar na balança as qualidades e os defeitos do piloto, que, como qualquer ser humano, tinha seu lado bom, que todos já conhecem, porque a família dele fez questão, né, de só focar nisso, né, de só destacar isso também na série. Mas ele tinha seu lado obscuro, né? Que quando é pincelado na série, é pincelado com uma extrema sutileza que, ao meu ver, transforma ele em um deus imaculado e mimado. A série é muito boa, te prende sim, mesmo que não fosse sobre o Senna, eu até acho que ela te prenderia do mesmo jeito se você gosta de cenas de corrida. Todas as cenas foram muito bem produzidas, todos estão de parabéns pela produção, mas quando o assunto é o enredo, eu confesso que para mim não faz jus a esse alvoroço todo que a mídia brasileira fez. Não é algo original para começar, é uma cópia abrasileirada de Rush, né, o filme que conta a história do James Hunt e do Niki Lauda. Inclusive tem análise desse filme aqui no canal, depois vão lá dar uma olhada. E o filme também é muito bom, tá? O Rush, no caso, para quem curte Fórmula 1 e filmes de corrida. Mas voltando à série do Senna, para mim é uma série que, no geral, se formos realmente abranger tudo, é muito superestimada, tá? A própria mídia mundial está com a opinião muito dividida entre críticas e elogios, mas por ser sobre o Senna, a mídia brasileira faz de conta que todo mundo no mundo inteiro gostou, e nas propagandas só mostra as críticas positivas. E eu entendo, né? É uma propaganda, é para isso que ela serve, né? E a série tem que se pagar. Mas, volto a dizer, não é ruim, pelo contrário, é muito boa. Gostei de um modo geral, você nem vê o tempo passar. Os efeitos são maravilhosos, tudo que foi recriado de cenário e de carro é bem convincente, mas eu acho que a mídia brasileira perdeu a mão no elogio de colocar como se fosse algo fantástico e único, nunca visto antes. E como eu disse, é um Rush abrasileirado,
né? Só foi o sucesso que foi por conta de ser sobre o Senna. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E diga-se de passagem, nem está sendo esse sucesso todo, né? Muita gente criticou a série, sobretudo o enredo, mas aí já estão dizendo que quem criticou era porque já não gostava do Senna. Entende como é que funciona essa dinâmica? E não é por aí, a série é muito boa, sim, mas tem falhas absurdas, falhas imperdoáveis, falhas éticas imperdoáveis. Mas vamos lá. Para começar, eu achei burro a série começar mostrando já de cara o acidente fatal, já que nem todo mundo que vai assistir a série sabe sequer quem foi Ayrton Senna. E sim, pasmem, tem jovem que não sabe quem era o Senna. Eu dou aula para adolescentes e eles não estão nem aí para a série e nem aí para quem é o Senna. O negócio deles no esporte atualmente é, sei lá, Messi, Cristiano Ronaldo e Vini Júnior, né? O brasileiro, de um modo geral, se afastou muito da Fórmula 1 depois que o Senna morreu. Pode ser que volte agora com o Bortoleto, mas se bobear, nem assim vai voltar. Eles sabem no máximo que o Senna foi um corredor, mas sequer sabem de que forma ele morreu, sequer sabem que ele morreu. Então, assim, para essa galera menos saudosista, eu acho que estraga o acidente acontecer logo no início. Eu acho que deveria ser construído o personagem Senna para esse espectador que não conhece, né? E nisso a série também peca miseravelmente, pois é tudo muito rápido e se perde muito tempo com coisas sem necessidades, que eu falarei daqui a pouco, né? Mais para frente. Então, para mim, deveria mostrar ele começando no kart, criança ainda, e aí vai evoluindo o personagem, e aí vem a Toleman, vem a Lotus, vem a McLaren, vem a Williams e morte. E aí quem não conhecia, não esperava que ele fosse morrer do nada, né? Do nada, né? Seria bem mais impactante, como foi pra gente naquele domingo de 1º de maio. Tá me entendendo? Só quem tá chorando com a série, se debulhando em lágrimas, é quem já conhecia e acompanhava o Senna. E mesmo assim tá chorando provavelmente por um gatilho mental que remete a gente naquele dia muito triste, né? Faz lembrar aquele domingo horroroso que o Brasil ficou de luto. Porque a série, sinceramente, ela não é comovente. E um dos motivos dela não ser comovente é porque ela também perde a mão no quesito genialidade quase sobrenatural posta em cima de um ser humano comum, que também errava e errou muitas vezes, inclusive fazendo o que ele sabia fazer de melhor, que era pilotar, né? Por vezes ele próprio estragou sua própria corrida, como em Mônaco, quando ele bate sozinho por descuido, desatenção em 1988, quando ele liderava o Grande Prêmio de Mônaco com 54 segundos de vantagem sobre o Alain Prost. Mas aí ele foi e bateu o carro na parte final da prova. Ele próprio afirmou ter sido uma falha de concentração. Para mim, nitidamente, a família que está envolvida até os cabelos na produção da série quis criar um Senna imaculado e perfeito, mas ele não era essa pessoa. Ele era um ser humano com defeitos e qualidades como qualquer um. Voltando ao deus Ayrton Senna, que a série quis criar, ele, o Senna, diz que na chuva não dá para ver nada, então ele tinha que memorizar a pista. Memorizar a pista? Então tá, cena da Netflix, você tá querendo me dizer que até de olho fechado você correria numa pista de Fórmula 1 sem bater? Ou só o Senna verdadeiro fazia isso? Eu acho que não. E os outros pilotos são o quê? Fantasmas que você passa por dentro? Uma coisa é conhecer
a pista no sentido de macetes que ela tem, né? Outra é dirigir de olho fechado. Rubinho já disse recentemente em um podcast que ele próprio se baseava na lateral da pista para conduzir o carro em dias de chuva. Aquela água na cara dos pilotos não é um problema? Não, é um problema, mas eu já corri corrida olhando para o lado. Você olha, vem para o lado olhando onde está a tua referência, porque para frente você não vê nada mesmo. Então você fica olhando para o lado. O Senna verdadeiro, Netflix, disse para o Jô que se baseava nas curvas, porque na curva a cortina de chuva desaparece, dá uma amenizada. E de repente a gente via que a chuva era uma cortina violenta de água. Como é que o piloto consegue enxergar através daquilo? Não enxerga. Tem momentos que não enxerga. E em muitos momentos eu tive muita dificuldade para me situar dentro do carro onde é que eu estava, porque dava um branco total em volta e não dava para ver E nada. nessa hora que você acelera? Nessa hora é fogo. Nessa hora a gente vai pelo instinto. Você entra numa cortina d'água, lógico, você conhece a pista, tem uma ideia onde você está, mas você entra naquela cortina d'água e vai pelo ouvido, né? Você vai ouvindo o que está na tua frente e de repente tem uma noção onde é o lugar de tirar o pé do acelerador e frear. Mais ou menos? Mais ou menos, e quando chega na curva é que baixa aquela nuvem d'água. Quando o carro reduz a velocidade, então baixa a nuvem e aí aparece o outro na tua frente, né? Tô eu aqui, né? Mas na série do Super Senna, ele fecha os olhos na praia e fica cronometrando no relógio o seu tempo como se ele estivesse na pista de verdade correndo. E aí eu te pergunto, vocês sabiam que o Senna fazia projeção astral? Porque eu nunca soube. Mas na série, pelo visto, ele faz, né? Desnecessário isso e lastimável. Sobre a caracterização, todos estão muito parecidos, né? O piorzinho é o Niki Lauda e aqueles dentes horrorosos que não convence nada, nitidamente é uma dentadura da pior qualidade. Galisteu, a injustiçada, também não parece. Não sei se diante de tanta polêmica com ela, se a família do Senna fez isso de propósito, mas a atriz é muito mais bonita que a verdadeira, que já é lindíssima, né? Já a Xuxa, por acaso, está impecável em caracterização e atuação. Quem deve ter também molhado a mão do diretor foi a Viviane Senna, que na série não é lindíssima, mas é pegável, dando de 1000 na original. Eu só confesso que eu senti falta de ser um palmo de nariz, né? E o Gabriel Leone, né, o principal, o astro desta obra, o Senna. Por suas vezes, ele tem horas que parece e tem horas que não chega nem perto. O Ayrton Senna, de verdade, ele teve uma paralisia no rosto, a qual eu falarei daqui a pouco, mas que a série perfeita em roteiro não aborda também. E o que me parece é que o Gabriel Leone sofre do mesmo problema que o Senna, paralisia facial, né? O Senna dele era para ser parecido, pois ficou muito próximo do verdadeiro, mas o ator, se podemos chamá-lo assim, ficou congelado em uma única expressão facial de galã de novela mexicana de pior qualidade. Toda hora o Senna tá com a mesma cara, que é basicamente essa daqui, ó. E aí eu cheguei à conclusão que o Gabriel Leone, como ator, é um excelente dublador. Deveria investir nisso, Leone, pois a voz e a forma como o Senna falava, isso sim está impecável a ponto de fazer sua limitada atuação parecer incrível. E só para contextualizar, já que tivemos atores estrangeiros envolvidos no elenco, para mim quem tinha que ter feito o Senna era o Rio de La Casa de Papel. Esse sim, para mim, é idêntico. Quando eu bati o olho nele a primeira vez assistindo La Casa de Papel, eu lembro que eu falei para mim mesmo, se eu fizesse um filme do Senna, esse seria meu ator para interpretar ele. Em aparência ele é idêntico, sobretudo o Senna jovem, que é outra falha grave na série. Senna não envelhece. Do jeito que ele começa, ele termina a série. Talvez porque ele seja um deus, mas na vida real ele foi mudando sua fisionomia com o passar do tempo. Ele foi envelhecendo, foi amadurecendo.
Não acontece isso com esse Senna da Malhação. Achei interessante cada episódio ter 1 hora de duração, no entanto, confesso que eu achei por vezes desperdiçado esse tempo, mal aproveitado, com coisas banais e sem sentido, e por vezes desnecessárias, como por exemplo sermos obrigados a ver a bunda do Senna e ele comendo a Xuxa. Não sei se o Senna verdadeiro sinceramente iria querer isso, né? Ver a intimidade dele sendo exposta dessa maneira. Ele sempre foi muito reservado e isso de fato não agrega nada na história. Fora as inconsistências, como por exemplo o Galvão, assim que conhece o Senna, falar que ia ficar na cola dele porque um dia o Senna seria um grande piloto e que o Galvão iria ainda falar muito dele, sendo que o próprio Galvão já disse em várias entrevistas que foi o contrário. O Senna que falou para ele ainda no começo de carreira, quando o Senna não era ninguém ainda, que ele, o Galvão, iria ouvir muito falar dele, do Ayrton, né? Ou seja, inverteram os papéis. Para quê? Eu te pergunto. E ele estava na primeira categoria de baixo e ganhou a corrida. E foi levado à sala de imprensa, aí olhou para mim e falou assim, o senhor é o seu Galvão Bueno? Eu falei, sou. Ele falou, eu sou o Ayrton Senna da Silva. Você ainda vai falar muito de mim. Mas nessa série, riquíssima em veracidade e detalhes, como temos que retratar um herói premeditado, quase um deus, o incrível diretor preferiu inverter os papéis. Outra coisa que me incomodou foi o lance do Senna pedir permissão para a mãe para ir correr na Inglaterra. É patético e sem sentido num nível. Posso ir, mamãe? Um marmanjo daquele tamanho, cara. Aí ela diz, seu pai já deixou, né? E aí ele, não, mamãe, mas eu quero saber de você. Você deixa? Eu quase vomitei nessa hora. O Ayrton era um ótimo filho, provavelmente, eu não duvido disso. Mas ele nunca faria isso, mas jamais. Parece que quem fez o roteiro nunca leu sequer as biografias sobre o Ayrton Senna. Porque se tivesse lido, saberia que pela personalidade do Senna, os pais querendo ou não, ele iria para a Inglaterra para correr na Fórmula Ford. E isso não faz dele um mau filho, tá? É a vida dele, é o sonho dele. Até porque se a opinião dos pais fosse tão importante assim, ele não teria corrido em Imola e morrido. Seu médico, Sid Watkins, a Galisteu, né, tá ouvindo, Viviane Senna? A Galisteu, namorada dele, sabe quem é? Os pais, todos eles pediram para ele não correr. Ele ouviu? Não. E aí o da série só quer correr se a mãe deixar? Vá pra merda, né, Netflix? Nada a ver. Mentir na cara dura desse jeito pro telespectador? E sim, eu sei que a culpa não é da Netflix, que a mão por detrás disso não é da Netflix. Porque além de um herói premeditado, ele também tem que ser um filho obediente. Não esqueçam, ele é perfeito. Ou será que não? E aproveitando essa diarreia de roteiro, a vitimização que existe em volta do Senna também me incomodou pra cacete. Ô Viviane, ele afinal, ele é herói ou é vítima? Porque não dá pra ele ser as duas coisas. Porque na série era como se todos odiassem e perseguissem ele. Inclusive na série ele quase não tem amigos. Berger é mal explorado e todo mundo sabe das histórias incríveis dele com Berger. Faltou isso também. Tem o Galvão, que era amigo do Senna, né? Na série ele também é. O piloto lá, que eu esqueci o nome, que correu com o Senna no kart, aparece de vez em quando para fazer você lembrar que o Senna tem amigos, né? Então, assim, aí me mostra o Balestre, né? E aí cai no colo do Balestre, que era um boçal desgraçado, babaca, xenofóbico do cacete, tirando o título do Senna ainda na Fórmula Ford, quando o Senna não era ninguém ainda.
Então que perseguição gratuita é essa que a série criou? Esses roteiristas de merda criaram um vilão, né, o boss supremo, pro Ayrton Senna ir escalonando, ir ganhando, até chegar lá, vencer o Balestre e zerar o joguinho. Ele era o mal a ser abatido. Chega a ser ridículo, de uma pobreza de imaginação, como que as motivações que o filme propõe são tão rasas e simplórias. O tempo todo, todo mundo está no caminho do premeditado, fazendo de tudo para ele não ser ninguém. E por quê? Pelo simples fato dele ter cometido o pecado de nascer no Brasil. Porque, segundo a série, a Fórmula 1 odeia brasileiro. Gente, para começar, não foi o canalha do Balestre que mudou a regra da Fórmula Ford, ele nem estava lá. Ele prejudicou sim o Senna pra cacete na Fórmula 1 anos depois, e não na Fórmula Ford. Então, para que inventar isso? É burrice ou é só falta de imaginação? Eu fiquei com essa dúvida. Mas no fundo, a conclusão que a gente chega é que é só falta de ética mesmo, da família do Senna e da Netflix. E assim, esse não é um filme sobre o Senna, tá? Nitidamente, essa série é uma vingança da família do Senna contra todos que se colocaram no caminho do Imaculado. E aí eu te pergunto, como assim os donos estrangeiros das equipes não gostavam de brasileiros? Da onde que tiraram isso? E isso é dito algumas vezes, tá? Umas 3 vezes pelo menos. E aí eu pergunto, como assim? Por acaso o Piquet é belga? Emerson Fittipaldi é tchecoslovaco? Rubinho é canadense? Então como assim os chefes das equipes não gostavam de brasileiro? Não tem lógica. Da onde tiraram isso? Christian Fittipaldi, Roberto Moreno, tantos outros brasileiros que já passaram na Fórmula 1, Felipe Massa. E aí vem o fatídico episódio destinado à Xuxa, né? O polêmico episódio destinado à Xuxa. É tudo muito corrido e esquisito, né? Uma hora eles trocam olhares e logo na cena seguinte ele tá no show da Xuxa, né? Nesse momento a série te dá a entender que eles não se conheciam, não tinham nenhum relacionamento ainda, mas ele, o Senna, salientemente que só, sim, porque ele é um reprodutor inveterado, né, um garanhão macho e hétero top que passa o rodo em geral, ao ser perguntado pela Xuxa o que ele queria de Natal, ele já fala que o que ele queria não podia ser dito ali. O que você quer de Natal? Presente de Natal. Bom, o que eu realmente quero eu não posso falar aqui, mas... Por que não? Censurado. Ainda bem, né? Porque é um programa cheio de criança. Daí ela, a Xuxa, cheia de malícia e luxúria, doida para subir no pódio e segurar na bandeira do Brasil, pede para ele falar no ouvido dela o que ele queria. Ela insiste. Felicidade. Provavelmente, ele queria ver se ela tinha tração nas 4 rodas, correto? Lógico. Então, ele fala no ouvidinho dela suas saliências e em seguida eles, que supostamente têm zero intimidade, nem se conheciam, já estão trocando carícias nos bastidores da Globo. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Ela doida para estourar o champanhe e ele doido para conhecer ela melhor por dentro, porque a família dele deve ter ensinado que as pessoas valem o que são por dentro e não por fora. E isso, né, brincadeiras à parte, me passou uma imagem de mulher fácil por parte da apresentadora. E diante dessa polêmica toda, com o tempo de tela da Galisteu, se a Galisteu ficou chateada por ser reduzida a minutos da série, a Xuxa tem muito mais motivo para ficar chateada por ter essa versão Bruna Surfistinha que a Netflix fez dela. Outro deslize é que se a Xuxa é só para baixinhos, então não faria mais sentido ela pegar o Prost? Brincadeiras à parte, se eu sou a Xuxa, eu processava a Netflix ou a família do Senna, a menos que
seja verdade, né? Também achei fora do ponto e totalmente desnecessário ele e a Xuxa indo para uma festa e nessa festa ele come a Xuxa umas 5 vezes. Porra, tudo isso? O que acrescenta para a história do mito ver cenas de sexo dele com a Xuxa? Novamente eu indago, pra que ver a bunda do Senna? Eu não quero ver a bunda do Senna, Netflix. Só que daí me veio à mente uma coisa. Os boatos que o Piquet lançou a respeito da sexualidade do Senna e como a Viviane está envolvida na produção dessa obra-prima de roteiro impecável, para mim o excesso de cenas sexualmente desnecessárias é para reforçar o quão másculo e hétero e sexualmente ativo o irmão dela era. Volto a perguntar, será que o próprio Senna gostaria de ter sua intimidade exposta dessa maneira, sendo ele tão reservado? Não! E por falar em Viviane, me pareceu estratégico ela ser tão apagada na série quanto a Galisteu. Isso porque estrategicamente e psicologicamente, se eu não me engano ela é psicóloga, né? Passa a impressão de pouco envolvimento dela com a obra. Tipo, a Galisteu apareceu pouco, mas eu que fui muito mais importante na vida do meu irmão, também quase não apareço. Entenderam a malícia do negócio? O tal discursinho barato de que a série não é sobre mim, é sobre o meu irmão. Seu irmão com certeza ia querer a bunda dele aparecendo para o mundo todo ver, né? E por falar em polêmica, não podemos esquecer, né? Por que o Piquet ficou tão apagado? Quase um fantasma na série. Ele não foi um dos grandes dissabores do Ayrton? Mas a resposta é muito simples, mais simples do que vocês possam imaginar. Provavelmente porque a família do Senna ou a Netflix não queriam levar um processinho gostoso nas costas, né? Piquet tá vivo ainda pode se defender, desmentir qualquer versão tendenciosa e antiética que a série poderia ter contado. Mas vocês acham que eles não deram um jeito de sacanear o Piquet? Lógico que deram. Porque eu percebi uma parada que eu vou compartilhar com vocês. Pode ser coincidência? Pode. Mas, se formos ligar os pontos, eu notei que sutilmente, e talvez até ironicamente, o Piquet, que foi quem falou que o Senna não gostava de mulher, foi interpretado por um ator assumidamente gay, o Hugo Bonemer. Será sido realmente só uma coincidência, dona Viviane? E por falar em gay, outra ausência que tem na série é de Américo Jacotto Júnior, amigo e assessor de Senna por anos. Jacotto era um jovem que sempre acompanhava a Senna nas viagens. A relação entre eles foi, inclusive, motivo de chacota para os rivais, como o Piquet, já que o Jacotto era assumidamente gay. E aí, novamente, eu pergunto para a dona Viviane ou para a Netflix, por que o Jacotto é omitido da série, né? Por que ele sequer aparece? Mas a cena garanhesca de Senna com a Xuxa e com a nariguda horrorosa de Mônaco aparece, né? Entenderam? Nariguda essa que, por sinal, nem sequer existiu, tá? Mentiram pra vocês. Fora de tom também, pra mim, foi explorar a fala a respeito, né, da cena a respeito da altura do Prost, quase como um tom de deboche, de desdém e de vingança por tudo que o Prost representou negativamente na vida do Senna. Mesmo que antes de morrer eles tenham se aproximado, quase nascendo ali uma possível amizade, mas a série parece querer se vingar de todo mundo que ousou cruzar o caminho do herói premeditado. Sobretudo todo mundo que de algum modo
tentou lhe causar mal e intervir em sua missão divina, como se ele fosse uma criança mimada que precisa ser protegido pela família o tempo todo. E o que falar do Reginaldo Leme, né? Como que ele tá gostosa na série. Rapaz, se eu não fosse casado, eu pegava a Reginalda. Mas falando sério, como Senna comia todo mundo que cruzava seu caminho, porque ele é um garanhão insaciável, sedento de prazer, eu sinceramente achei que em algum momento ele ia pegar a Reginalda Lema, né, a repórter que nunca existiu. E eu digo Reginalda porque nitidamente a repórter de mentirinha é o Reginaldo Leme. Pelo menos ela cobriu na série praticamente todas as entrevistas, que foi o Reginaldo quem fez. Ficou alguém no caminho que você teria uma dívida ou que não deu? Se existe alguém, sou eu mesmo. E aí eu volto a perguntar para vocês, para que trocar? Muda alguma coisa não ser o Reginaldo? Para que trocar os personagens? É para alguma mulher ter relevância na série? Mas já não tem a Xuxa com um episódio só para ela? E aí, para sair pela tangente, a estratégia da série foi botar o Reginaldo como comentarista do Galvão. Por sinal, o Galvão, esse sim, está muito bem interpretado, diga-se de passagem, e muito parecido também. Parabéns aí para o ator Gabriel Luchard. A série peca muito ao tentar enganar o fã, o espectador, com alguns acontecimentos que não aconteceram. É o caso da jornalista fictícia que acabei de mencionar, né? Além disso, outros momentos importantes da vida do piloto foram omitidos, mas sua bunda não, né? Como o episódio que eu falei no início do vídeo da paralisia facial que o Senna sofreu no final de 84. Ele foi diagnosticado com mastoidite, né, uma infecção que afetou seus nervos faciais, e a condição causou paralisia parcial em um lado do rosto do Senna, mas ele se recuperou totalmente depois e continuou sua carreira na Fórmula 1. Cometeram o crime também de ignorar a vitória de Senna no Grande Prêmio da Europa em 93, em Donington Park, que incluiu uma primeira volta espetacular em condição de chuva e uma manobra controversa nos boxes para estabelecer a volta mais rápida. E esse fato é muito marcante na carreira dele, mas resolveram ignorar. São 6 horas de série para nada. Também pecam, né, ao mentir na maneira como Senna conheceu Adriane Galisteu, né? Na série é mostrado que eles se conhecem numa boate, quando na verdade foi no autódromo, uma vez que a Adriane era uma grid girl, né? Função que não existe mais, mas que basicamente eram mulheres gostosas, modelos, que ficavam segurando o guarda-sol para o piloto, né, acima do carro deles. Nitidamente, essa disparidade se deve à influência da família Senna, que supostamente se opôs a uma representação mais proeminente da Galisteu. A série não aborda abertamente essa divergência entre ela e a família do piloto, mas insiste em deixar a impressão de que o relacionamento com a Xuxa foi o mais importante da vida de Senna. Nas redes sociais, alguns usuários também apontaram para o fato da produção retratar de outra forma algumas imagens sabidas na memória de quem é fã do Senna, em que ele aparecia com a Galisteu, por exemplo, andando de moto ou de jet ski. Na minissérie, ele aparece fazendo isso com a Xuxa. Outra menteirinha bonitinha é a respeito do jovem negro. Sim, porque logicamente pobre tem que ser negro, né? Estou falando de Marcelo Silva. Silva?
Eu já ouvi esse sobrenome em algum lugar, rapaz. Seria coincidência ou só falta de imaginação? Porque, coincidentemente, Senna também era Silva, né? Ayrton Senna da Silva. Que coisa, não? Não. Ele tem toda a razão. Bom, o fato é que ele é fã do Senna, né? O Marcelo. Quem não é também, né? E o Ayrton leu sua cartinha e ganhou forças para continuar a correr quando estava quase desistindo da Fórmula 1 por conta de toda a perseguição que ele sofria e as injustiças. Ou seja, só um parênteses, o culpado da morte do Ayrton então já tem um nome. Marcelo Silva, concorda? Que se ele não desse força para o Ayrton, ele estaria vivo até hoje, já que teria desistido da Fórmula 1, não é? Não! Sabe por quê? Porque o Marcelo nunca existiu. Isso mesmo. Essa cena que te fez desidratar em lágrimas nunca ocorreu. Mentiram para vocês outra vez. A trama da Netflix menciona em maior ou menor grau 3 relacionamentos de Senna, né? Além da Xuxa, que é a Pamela Tomé, que interpreta, tem a Galisteu, que é a Julia Fott, conhecidas, né, já do público, todo mundo sabe que o Senna namorou a Xuxa e a Galisteu, mas temos também a Lilian Vasconcelos, interpretado pela Alice Wegman, que foi a única mulher com quem o Senna se casou. Mas Senna, no entanto, também namorou Adriane Yamin, sendo essa uma relação quase secreta, isso porque os dois começaram a se relacionar em 84, na verdade, de 84 a 88, quando Senna tinha 24 aninhos, e ela já era uma senhora de apenas 15. A relação, no entanto, tinha regras rígidas: não envolver relações sexuais até a adulta de 15 anos ficar de fato adulta. O Senna real até pode ter respeitado, não ponho a mão no fogo, mas segundo a própria, os dois entraram em um acordo sobre a decisão de postergar a primeira relação sexual, que aconteceu somente quando ela de fato atingiu a maioridade. Vai ver que é por isso que ela não aparece na série, já que esse Senna da série é um garanhão insaciável. Então, a dúvida provavelmente foi: eu boto um herói nacional adulto comedor de adolescentes ou eu sumo com uma das namoradas dele? E o resultado vocês já sabem. Vale destacar também que Senna teve outras namoradas ao longo da vida que a série cagou para a existência delas completamente. Após o término com a Xuxa, Senna se envolveu com a modelo americana Carol Hanaut. Em entrevista à revista italiana T, ela disse que ele foi a pessoa mais importante de sua vida. Ayrton Senna também namorou a carioca Christine Ferraccio. Eles se envolveram pela primeira vez em 85, época em que o piloto iniciava a carreira de Fórmula 1. Mas nessa época ele não namorava a Adriane Yamin? Deixa quieto. Melhor deixar quieto, né? Senna e Christine reataram nos anos 90. O relacionamento terminou muito rápido, mas eles se reencontraram em 91, pouco antes de Senna conquistar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 pela primeira vez. Ainda sobre essa beatificação exagerada e desnecessária de Senna, o Senna da série, sempre que está fora de competições, é um homem educado, sério, sereno, controlado, correto, uma perfeição incorrigível da natureza. Ele é o Deus predestinado que nunca erra. É o ser humano perfeito, o genro que toda mãe gostaria de ter. No entanto, algo ficou de fora da série, para variar. Lilian Vasconcelos, que foi casada com Ayrton Senna entre 81 e 83,
falou abertamente sobre o divórcio em entrevista ao G1 em 2010, após o lançamento do filme documentário Senna. Eles oficializaram a união e se mudaram para a Inglaterra quando Senna foi correr a Fórmula Ford. Isso é retratado na série, mas algo aconteceu. Ela disse que chegou para ele e falou o seguinte: Beco, apelido de Senna para quem não sabe, tenho que te falar uma coisa. Fiz um exame de farmácia e acho que estou grávida, porque esse exame deu positivo. Nessa hora, ele pôs a mão na minha cabeça, olhou para mim e falou: só vou te dizer uma coisa, se você estiver grávida, esquece. Você vai criar nosso filho no Brasil e eu vou continuar minha carreira aqui na Inglaterra. A esposa dele tinha apenas 20 anos. Já no Brasil, ele a chamou para conversar sobre a separação legal e foram fazer um lanche na Zona Norte. De lá foram para o cartório. Quando ela o viu, se emocionou, mas ele foi muito firme. Deu a mão para ela e falou assim: vá procurar sua turma que a minha eu já encontrei. E aí meu pitaco. Pode ser dorzinha de mulher abandonada querendo queimar o cara? Pode. Mas não podemos nos prender a isso, né? É isso que a série quer que você faça, que a família do Senna quer que você faça, que acredite em um Senna sem defeitos. Não precisamos acreditar na versão dela, da ex-esposa, mas também não podemos ser cegos. Adriane Galisteu também narrou uma reação agressiva de Senna no livro Caminho das Borboletas, escrito por Guirlando Beirão, e publicado em novembro de 94. Segundo ela, houve uma discussão desencadeada pela publicação de um ensaio fotográfico de Adriane na revista Caras. Eu vi o tal ensaio fotográfico, tá? E não vi nada demais ali, tá? A revista que ele folheava raivosamente 10, 20 vezes, ele arremessou na parede com raiva e gritava: você parece, sei lá, uma qualquer. Como você deixou que fizesse uma coisa dessas? E gritava coisas horrorosas. Estava transtornado, uma fera. Talvez, provavelmente, eu ficasse também, mas novamente eu vi as fotos, não vi nada demais para esse show todo. E a questão aqui não é endemonizar o Senna, mas traçar um paralelo entre o verdadeiro Senna e o imaculado que não erra, que é o Senna da série. Eu sei que pode parecer que eu estou querendo manchar o nome dele, queimar a imagem dele, como se eu tivesse esse poder, mas pelo contrário, a minha crítica não é ao Senna. Ele era um ser humano comum, com defeitos e qualidades. A minha crítica é à série e a todos que estão por detrás da série, inclusive a família do Senna. Porque antes de tudo, ele tinha defeitos, como todos nós. E é isso que faz ele tão especial. A gente se identifica mais, se aproxima mais, e as frases marcantes e inspiradoras dele fazem mais sentido, são melhor absorvidas por nós, justamente porque ele é humano e com defeitos. Seria muito diferente se ele fosse um Deus e toda a sua onipotência, né? Porque se ele é um Deus com superpoderes, todo esforço, bravura, determinação e conquista deles são irrelevantes e banais, entende? Um Deus ganhar tudo é fácil. Eu quero ver um ser humano qualquer fazer coisas incríveis. Por fim, a série chega a mostrar que o injustiçado e perseguido Senna não levava desaforo para casa e se envolvia constantemente em confusão no paddock, como por exemplo com o Ed Irvine. O clima esquentou após a corrida. Vencedor da prova, Senna alegou ter sido atrapalhado pelo estreante então retardatário. O brasileiro deu um soco no rosto do irlandês durante a discussão.
afirmou Irvine sobre o caso em entrevista à BBC em 2019. Em 92, durante um teste em Hockenheim, o já tricampeão Senna ficou irritado com a manobra do iniciante Michael Schumacher e chegou a pegar o alemão pelo colarinho. Novamente, a turma do deixa disso entrou para evitar algo pior. Em 85, seu primeiro ano na Lotus, o brasileiro deu uma fechada em seu companheiro, Hélio de Ângeles, que voltou louco da vida aos boxes. Após uma discussão em empurrões, o italiano acabou acertando um soco em Senna, e os mecânicos tiveram que separá-los. 2 anos depois, foi a vez de Mansell não gostar de uma manobra de Senna no GP da Bélgica. Após um toque, ambos abandonaram e o inglês foi aos boxes acertar as contas e também acertou um soco na cara do brasileiro. Ainda bem que ele escolheu a Fórmula 1 e não o boxe, né? Porque para a luta, pelo visto, ele não levava muito jeito, não. Outras coisas ignoradas na série que poderiam ser ao menos mencionadas, mas resolveram abafar, foram os métodos discutíveis e controversos, eu diria até que trapaceiros de Senna em algumas situações. Por exemplo, a primeira das 5 pole positions de Senna em Mônaco aconteceu em 85. O então piloto da Lotus fez um bom treino classificatório e, para garantir que ninguém conquistasse uma marca melhor, voltou à pista com pneus velhos. Andando lentamente, o brasileiro atrapalhou os adversários. Peter Warr, chefe da equipe na época, admitiu ser o autor do plano. Senna até ficou chateado depois de ter feito isso, mas não se negou a fazer logo de início, né? Michele Alboreto e Niki Lauda, 2 dos pilotos mais importantes do grid na época, criticaram a atitude de Senna. Ambos procuraram o brasileiro nos boxes para conversar sobre a questão. Segundo a biografia, Ayrton, o herói revelado, escrita por Ernesto Rodrigues. No final de 82, ao se destacar em categorias menores na Inglaterra, o Senna recebeu uma proposta da McLaren que dava à equipe a opção de tê-lo em 84. Só que Senna fez tanta exigência, que revoltado Ron Dennis chegou a dizer que nunca contrataria o brasileiro, mas todo mundo sabe que ele acabou voltando atrás 6 anos depois. Por sinal, suas transferências de equipe também sempre foram cercadas de questionamentos éticos. Em 84, ele usou uma brecha para quebrar seu contrato com a Toleman e ir para a Lotus na temporada seguinte. A punição foi ficar sem carro no GP da Itália daquele ano. Só que 3 anos depois, foi a vez da própria Lotus sofrer do mesmo veneno ao ver a sua estrela trocá-la do nada pela McLaren. A última polêmica aconteceu em 92, quando Senna se oferecia publicamente ao Williams enquanto ainda corria pela McLaren, mostrando até irritação com a impossibilidade de correr na equipe rival, que tinha naquela altura um carro muito melhor. Sem contrato para 93, ele acabou conseguindo arrancar mais dinheiro da patrocinadora da McLaren corrida a corrida, sempre ameaçando não correr mais. Vocês talvez lembrem dessa história, que Senna ameaçou sair da Fórmula 1, fez um estardalhaço do cacete, que eu não vou correr mais, e aí do nada ele vai e corre. Quem é das antigas deve lembrar desse ocorrido. Então, para quem não sabia o motivo, eis o motivo. E é sabido por todos a preocupação que Senna tinha com a sua imagem, Ele era muito bom de marketing. Há quem diga que toda aquela imagem de homem religioso, de atribuir tudo a Deus, não passava de encenação. Nunca saberemos, nem sou eu para falar que era encenação, Mas por conta disso, após a sua morte, a família do piloto manteve esse cuidado, tentando controlar tudo que tem a ligação com o nome do tricampeão.
A própria irmã dele, a Viviane Senna, admitiu isso em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Ela revelou que a família vetou um filme da produtora americana Warner Bros. Que teria Antônio Bandeiras no papel de Ayrton Senna. Sim, porque o Antônio Bandeiras é muito parecido com Senna, né? Você olha para o Antônio Bandeiras e você fala, você não é aquele piloto de Fórmula 1 que morreu? Bom, a família não deixou porque não teria a palavra final em relação ao roteiro e edição. Viviane diz, abre aspas, não quisemos dar essa liberdade total e ficar sem o menor controle do que vai sair. Fecha aspas. Alguns anos depois, eles autorizaram a Working Title a produzir o documentário Senna, que saiu em formato de filme, sempre sob sua supervisão. Por fim, minha nota para a série é 8. Falhou em muita coisa, mas essencialmente as coisas estão na série. Mas não, né? A conclusão que eu chego é que não é uma série sobre o Senna de verdade. E sim sobre o Senna que a família dele quer que vocês acreditem que existiu. Então guardem suas lágrimas, pois não é para tanto. Você está chorando em vão, você está chorando pelo Senna errado. Estou sendo até gentil em dar 8, porque eu gostei muito da produção, dos efeitos, dos carros, né? O cenário, tá tudo maravilhoso, mas não é sobre o Senna. E vocês concordam com a nota? Que nota vocês dariam? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. E nos siga lá no Instagram, @mentiram-pra-vocês, que outras histórias você gostaria de ver analisadas aqui. Deixa suas sugestões nos comentários e quem sabe seja ela em nosso próximo vídeo. Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por trás das telas. Obrigado por assistir e até a próxima. Fiquem atentos às mentiras e aos segredos por trás das suas histórias favoritas aqui no Mentiram Pra Vocês. Valeu!